Apocalipse 2, verso 20 diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja de Tiatira, de fato, tem muitas coisas elogiáveis. É verdade que no verso de número 19, o Senhor faz elogios muito fortes e elogios muito bons para a igreja de Tiatira. Porém, quando o Senhor continua ditando para João o que João tem que escrever para a igreja de Tiatira, o Senhor começa a trazer aqui algumas reprovações para aquela igreja. E nós vamos ver que reprovação é essa, e era só uma. O problema da igreja de Tiatira, meu irmão, era só um, mas era um problema muito grave, que poderia condenar as pessoas por conta deste problema, que para muitos talvez fosse um problema pequeno. Não, a igreja tem amor, a igreja tem obras, a igreja tem serviço, a igreja tem fé, a igreja tem paciência, a igreja tem trabalhado hoje mais do que no princípio. Muito bom. Mas havia algo na igreja de Tiatira que estava conduzindo vidas para condenação. O Senhor diz no verso 20, Ele diz: eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que eles se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. O Senhor fala que a igreja de Tiatira está tolerando uma mulher chamada Jezabel, que está ensinando, e com esse ensinamento ela está enganando as ovelhas, e está levando as ovelhas a se prostituir, não no ato sexual, mas a prostituição espiritual, e está levando as ovelhas a se prostituir espiritualmente, ou seja, seguindo uma doutrina, praticando coisas que não faz parte da doutrina de Cristo e dos apóstolos. E essa tal de Jezabel está doutrinando a igreja, está enganando a igreja, está conduzindo a igreja a praticar coisas que desagradam ao Senhor. Pastor, então se essa Jezabel aparecer por aí, a gente fecha a porta para ela. Querido, mas eu quero lhe dizer que o Senhor usou aqui uma linguagem simbólica. Na verdade, não era uma mulher que estava pregando dentro da igreja de Tiatira. O fato é que havia um espírito operando na vida de algumas pessoas que pregavam a palavra, e esse espírito o Senhor chama de Jezabel. E por que o Senhor chama esse espírito de Jezabel? Porque em 1 Reis, lá pelo capítulo 16, quando vai falar do reinado do rei Acabe, a Bíblia cita essa mulher Jezabel, uma mulher pagã, adoradora de deuses estranhos. Ela casou com o rei Acabe por questões políticas. Rei Acabe era judeu, era crente, e casou com essa mulher pagã de outra nacionalidade. E essa mulher veio para dentro de Israel, e operava nessa mulher um espírito de prostituição espiritual tão grande, que ela trouxe para dentro da nação de Israel, inclusive colocou no templo de Jerusalém a imagem dos deuses que ela adorava, os postes ídolos, a imagem de Baal, a imagem de Astarote e a imagem de outros deuses. Ela trouxe para dentro de Israel, e como ela era a esposa do rei, ela conseguiu primeiro seduzir o rei. Então, querido, Jezabel, na verdade, ela se tornou o símbolo de prostituição espiritual. Jezabel, esposa do rei Acabe, ela trouxe os ídolos, o culto ao Deus estranho, culto aos demônios transfigurados em imagem de escultura, cultos a demônios transfigurados em entidades como se fossem santos. E essa mulher trouxe
para dentro de Jerusalém, para dentro da nação de Israel, o país de Israel, o culto a deuses estranhos. E ela conseguiu introduzir no templo de Deus, lá no templo de Jerusalém, o templo chamado Templo de Salomão, ela conseguiu introduzir esse culto estranho dentro do templo e no coração da nação de Israel. E agora, o povo de Israel, que cria em um só Deus, que cria em uma só doutrina, que era a doutrina da lei, a lei dada por Deus por intermédio de Moisés. A gente chama a lei de Moisés, mas de fato a lei não era de Moisés, a lei era de Deus, que Deus deu por meio de Moisés. O povo de Israel cria em um só Deus, cria em uma só doutrina. Era um povo que adorava o Senhor, era um povo que servia a Deus, prestava culto ao Senhor. Aquele templo era santo, era sagrado. Irmão, aquele templo servia apenas para adorar a Deus e nada mais e ninguém mais. E agora a nação de Israel, que era um povo tão firme na sua fé, que era um povo tão perseverante na sua fé, um povo tão convicto da existência de um único Deus, agora por conta da doutrina de Jezabel lá no tempo do rei Acabe, o povo agora está confuso. O povo agora está acreditando que não há só mais um Deus, mas que há vários deuses. O povo agora está achando que a chuva, quem está mandando é Baal. O povo agora está pensando que a safra da lavoura, a prosperidade do campo, quem está mandando é Baal. A nação de Israel agora está se prostrando diante de ídolos, diante de imagens. As mulheres estão fazendo almofadinhas como um tipo de amuleto para a população usar. Estão queimando incenso embaixo de árvores, prestando culto a deuses estranhos. A nação de Israel está totalmente desorientada, está desnorteada, está agora cambaleando entre dois deuses. E aí foi quando chegou o tempo que Deus levantou o profeta Elias, e Elias reuniu todo Israel. E primeiro Elias profetizou uma seca durante 3 anos e meio, para mostrar para a nação de Israel, para o rei Acabe, para a rainha Jezabel, que a chuva quem estava mandando não era Baal, que quem manda a chuva é Deus. E quando Elias profetizou 3 anos e meio de seca, para mostrar que quem manda chuva é Deus, quando Deus disse: Elias, agora reúne o povo que eu vou mandar chuva, Elias mandou um recado para o rei Acabe. O rei Acabe reúne os 850 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, junto com toda a nação de Israel, está ali, olhando o que vai acontecer. E Elias vai e pergunta à nação de Israel: até quando vocês vão ficar capengando entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, sirvam a Ele. Se é Baal, então sirvam a Baal. Mas você não pode servir a dois deuses. Você não pode servir a duas doutrinas. Você não pode seguir a dois ensinamentos. Você não pode prestar dois cultos, um ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, e outro ao Deus Baal. Um dos dois é Deus, não tem como os dois serem Deus. E Elias propõe isso para o povo, mas o povo fica calado. Porém, quando Deus manifesta que a sua palavra está acima de tudo, o povo se prostra diante de Deus e adora a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. E ali Elias mata os 850 profetas de Baal. A nação de Israel volta a adorar o Senhor, pelo menos parcialmente. E tudo isso, e Jezabel foi e mandou um recado para Elias quando soube do que tinha acontecido, e disse: digam a Elias que eu juro pelo meu Deus, se amanhã a cabeça dele ficar em cima dos ombros dele, eu vou matar ele. Elias foge, caminho de um dia para dentro do deserto, e Elias vai falar com Deus. E Jezabel ficou conhecida na história de Israel como uma mulher que persegue os verdadeiros mensageiros de Deus, como uma mulher que consegue enganar o povo de Deus, uma mulher que tem um poder extraordinário, diabólico, de persuasão, para fazer as pessoas mudarem de entendimento, mudarem de fé. E agora esse exemplo vem sendo aplicado na igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira, não a Jezabel do tempo do Recabe, porque aquela já está morta.
Mas o espírito de prostituição diabólico que agia naquela mulher, agora está operando em alguém lá dentro da igreja de Tiatira. Ou seja, tem alguém na igreja de Tiatira, se dizendo profeta, ensinando o povo de Deus, e com a sua doutrina, enganando o povo de Deus, e conduzindo o povo de Deus a se prostituir espiritualmente, e a comer o sacrifício da idolatria. E aquele homem está em cima do altar, em cima do púlpito pregando. Pastor, e por que o povo acredita? Porque o pastor da igreja de Tiatira estava calado. Ele não repreendia, ele não exortava, ele não tomava o microfone, ele apenas ficava calado. A Bíblia diz que ele tolerava. Tolerar quer dizer que ele não aceitava, não concordava, mas também ficava na dele. E quando o pastor de Tiatira ficava quieto, enquanto aquele outro pregador ia disseminando as heresias, o povo ia acreditando. Por quê? Por que o povo ia acreditando? Poxa, esse cara está pregando uma doutrina estranha aí, mas o pastor está calado, então é porque é verdade. Então a gente vai crendo. Era isso que estava acontecendo na igreja de Tiatira. E é isso que está acontecendo na igreja hoje. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. O espírito de Jezabel está operando, está atuando novamente dentro da igreja. O espírito de Jezabel tomou conta da maioria dos pregadores dessa nação. O espírito de Jezabel está disseminando, está propagando as suas heresias, as suas mensagens hereges, e os pastores estão, sabe que é errado, sabe que é falsa doutrina, mas estão tolerando, estão calados. Por quê? Porque existem interesses. O espírito de Jezabel de repente está operando num pregador que tem muito dinheiro e que ajuda a igreja com dízimo alto, embora nós sabemos que o dízimo não é obrigatório. O espírito de Jezabel está operando na vida de um pregador que é uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, é um cantor famoso, é um pregador famoso, conhecido, e esse pregador famoso, esse cantor famoso, conhecido, quando ele chega na igreja, ele atrai multidões. Então o pastor quer multidões na igreja dele, então ele fica calado e ele permite que aquilo aconteça. Ele sabe que é heresia, ele sabe que o louvor está errado, ele sabe que o louvor está sendo cantado para adorar o homem, não para adorar a Deus. Ele sabe que a pregação da teologia da prosperidade é mentira, ele sabe que as campanhas é idolatria, ele sabe que os amuletos gospel é tudo errado, é maldição, traz consequências de maldição e de condenação para o homem. Mas os pastores estão calados, porque isso está atraindo multidões, isso está atraindo pessoas. Os pastores sabem, meu irmão, que estão matando o povo com tanto envelope de dízimo e oferta. É envelope amarelo para oferta de ouro, é envelope branco para oferta de prata, e é um envelope vermelho para oferta de bronze. É um saquitel azul para o dízimo, é um envelope para o trízimo, para o bízimo e para o trízimo. E ele sabe que isso é enganação, ele sabe que isso está errado, ele sabe que isso é usurpação, mas eles estão dando ao povo com promessa de enriquecimento, e eles não param de pregar isso. Por quê? Porque o povo gosta e estão aglomerando multidões. O pastor da igreja de Tiatira estava culpado diante de Deus, porque quando o Senhor diz, tenho porém contra ti, quando o Senhor diz, tenho porém contra ti, ele está falando para o pastor da igreja de Tiatira, porque a carta foi endereçada ao pastor da igreja de Tiatira. No verso 1 ele diz, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Ao anjo da igreja de Tiatira é o pastor, é o dirigente, é o bispo daquela igreja, é aquele que preside aquela igreja. E o Senhor disse, João, escreva para o pastor da igreja de Tiatira o que eu vou lhe dizer. E o Senhor agora está cobrando ao pastor da igreja de Tiatira, que ele está tolerando, que esse espírito de Jezabel está corrompendo a mente dos irmãos. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que esse espírito ele é perigoso, que esse espírito de Jezabel não está operando apenas no altar e no púlpito das igrejas. O espírito de Jezabel está operando principalmente nos canais de televisão e nas emissoras de rádio. Esses homens fazem da tripa coração para estar numa rádio, para estar na televisão, porque eles sabem que eles alcançam pelo menos 50 mil pessoas no minuto, e eles sabem que introduzindo essas doutrinas, eles vão laçar muitas pessoas com suas heresias.
Agora o grande problema é que o pastor da igreja de Tiatira estava calado. Se o pastor da igreja de Tiatira, após a pregação do espírito de Jezabel, pegasse o microfone e dissesse: meus irmãos, me perdoe, mas a pregação do amado aqui está toda errada, a pregação do querido aqui, ele deturpou a palavra, ele se enganou, ele se equivocou, mas ele não fez isso. Ele quis ser legal, ele achou que ia ser deselegante, ele achou que ia ser grosso com isso. Ele poderia ter dito àquele irmão que estava pregando heresia pelo espírito de Jezabel: irmão, eu quero que você não pregue mais isso, pregue a doutrina direitinho do jeito que Jesus ensinou. E se o irmão insistisse, ele deveria dizer: olha, você não prega mais aqui. E deveria ter até destituído ele do cargo de obreiro que ele tinha. Mas ele não fez nada disso, porque ele não queria perder, havia interesses em jogo. Irmãos, nós não podemos ser assim, amém, igreja? Nós não podemos nos calar diante do espírito de Jezabel que está operando nas emissoras de rádio dessa nação. Nós não podemos nos calar diante do espírito de Jezabel que está operando nas emissoras de televisão dessa nação. Nós não podemos ficar calados. Por quê, pastor? Porque enquanto nós ficamos calados, a igreja de Cristo vai sendo enganada. O maior problema da mensagem do espírito de Jezabel era que engana os meus servos. Ela se diz profetiza, ela ensina e ela engana os meus servos. Ou seja, ela estava ensinando, ela estava doutrinando, ela estava ministrando, ela estava pregando. Ela tinha um cargo importante na igreja, um cargo onde ela podia pregar, ministrar, ensinar, doutrinar. E é com essa, ele diz aqui: está ensinando e enganando os meus servos. Agora o que é que nós temos lá em Tiatira? Nós temos um povo enganado. Nós temos ovelhas que estão enganadas, que estão agora, que outrora seguiam a verdade, que outrora seguiam a verdadeira doutrina, mas que agora estão seguindo um falso evangelho, porque estão equivocadas, porque estão enganadas, aprendendo uma falsa doutrina com o apoio do seu pastor, e estão enganadas. E o Senhor está mostrando, você está lendo aí, ó, verso 20: tenham contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Quer dizer, os servos de Deus, as ovelhas de Cristo dentro daquela igreja, estão sendo enganadas. Estão achando que aquele homem que está ali é um profeta, estão achando que aquele homem está ali é um homem de Deus, estão achando que aquele homem está ali é um verdadeiro pregador, é um verdadeiro ungido do Senhor, quando a palavra de Deus está dizendo que não é, que ele na verdade é um falso profeta. Isso foi identificado pelo quê? Pelo que ele pregou. O problema aqui estava no que estava sendo pregado. Você entendeu isso aí? Problema na igreja de Tiatira, a insatisfação de Deus, a repreensão dura de Deus para o pastor da igreja de Tiatira, era pelo que estava sendo pregado. E por isso no final o Senhor vai dizer no verso 29: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque 2000 anos depois, os pastores do século 21, da atualidade, da igreja contemporânea, os pastores de hoje precisam ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O que? Eles precisam saber que Deus fica insatisfeito quando eles pregam heresias e aceitam heresias em cima do púlpito, porque heresia engana as ovelhas de Cristo. E hoje nós temos um povo enganado. Hoje nós temos um povo, meu irmão, que está sendo seduzido pelo engano, como os irmãos da igreja de Tiatira. Nós temos um povo hoje, meu irmão, uma igreja hoje, um povo hoje, principalmente as mulheres, que não querem mais se santificar, que não estão preocupadas com as suas roupas, se a roupa está lasciva, está sensual, se está mostrando os seios, as pernas, está atraindo os homens. Temos mulheres hoje nas igrejas que não estão mais preocupadas com isso. Por quê? Porque a doutrina de Jezabel
Temos nas igrejas hoje, irmão, pessoas, inclusive pessoas que estão achando normal a venda dos dons de Deus. Não, é normal, todo mundo tem o direito de vender o CDzinho para ganhar dinheiro. Todo mundo tem o direito de vender o dom que Deus lhe deu para ganhar dinheiro. Afinal de contas, ele tem que sustentar o seu ministério, meu irmão. E nós estamos achando isso normal. O espírito de Jezabel está atuando no tempo de hoje, meu irmão, com uma eficácia tão extraordinária, que grande parte da igreja está achando tudo normal. Não, eu vou tomar só uns vinhozinhos aí, é normal. Não, eu vou tomar só uma cervejinha, não tem problema, é normal. Não, vamos fazer um arraialzinho gospel. O mundo faz o arraial para São João, nós vamos fazer um arraial para Jesus. Está tudo virando normal, está tudo ficando comum. Se você for parar para olhar, meu irmão, você vai ver nitidamente que o mundo está dentro da igreja com tudo que ele tem. O mundo entrou dentro da igreja com tudo, com tudo. Nós temos hoje filmes pornô gospel. Nós temos hoje, meu irmão, sex shop gospel. Tudo que você imaginar. Nós temos baile à fantasia gospel. Nós temos forró gospel, nós temos funk gospel, nós temos olodum gospel, Bahia gospel, axé gospel. Samba gospel. Tudo isso é normal. Tudo isso virou normal. Não, é comum, é bom, amém, glória a Deus, é bênção. Isso não é bênção, isso é doutrina de Jezabel dentro da igreja. Não podemos engolir isso, meu irmão, de goela abaixo, não. A igreja nunca foi uma igreja, a igreja nunca fez tanta campanha como está fazendo atualmente. Nunca fez tanta campanha. É um povo de campanha. O povo hoje não ora mais. Olha, não, procure 1000 crentes. Faça uma estatística aí. Procure 1000 crentes. Veja se os crentes de hoje tiram pelo menos 1 hora de oração por dia, a sós com Deus. Quando é para ir para um vigilhão, o povo vai animado, porque na verdade o vigilhão é um show. Quando é para subir o monte, o povo vai animado, porque hoje em dia o monte tem até pagode e forró lá em cima para ficar mais animado. Mas vida de comunhão, como Jesus disse, entra no teu quarto, se tranca, fecha a tua porta e busca a Deus em secreto. Uma pequena parte da igreja tem feito isso. O povo está morrendo, a igreja está morrendo, os cristãos estão morrendo, porque a doutrina de Jezabel está sendo disseminada, está se tornando normal. Nós não encontramos um cristão com convicção de algo que é certo e algo que é errado. Todo mundo vai dizer, não vou falar para não julgar. É isso que vão falar. Talvez até vocês que ouvem essa verdade toda hora. Talvez você perguntasse, irmão, o que é que você me fala aí do Edir Macedo? Não vou dizer nada, eu não quero julgar. Julgar? Pois me pergunte o que eu acho do Edir Macedo. O Edir Macedo é o maior herege que o Brasil tem hoje. O Edir Macedo, meu irmão, é um usurpador, é um explorador, é um falso profeta, é um enganador, que arranca das ovelhas o couro, a lã, a carne e ainda lambe os ossos, com dízimos e ofertas, e a fogueira santa de Israel. É um devorador. Está julgando, pastor? Eu não estou julgando, eu estou falando o que ele faz. Quem vai julgar ele é Deus. Estou falando que ele é um herege, que ele é um falso profeta, que ele é um enganador, que ele arranca tudo que o povo tem maliciosamente, astutamente, com mentiras e deturpação do evangelho, e vai pregar para um crente da Universal, que ele está lá cheio de armas para se defender. Os coitados nem direito de assistir uma outra rádio tem, porque os pastores proíbem. Os coitados nem direito de assistir um outro programa Evangelho Televisão tem, porque os pastores proíbem, porque eles sabem que a mentira deles vão ser desmascarada. Mas os cristãos de hoje não, me diga aí quem é Edir Macedo. Não vou falar não, pastor, eu não sei, talvez, eu não sei, eu não vou julgar. Não tem convicção. E por que não tem convicção? Porque está contaminado com a doutrina de Jezabel.
Meu irmão, ainda bem que Deus não escolheu homens, como muitos, para fazer a sua obra no princípio. Já pensou se Paulo fosse igual a algum de nós? Não, deixa lá, eles estão pregando lá. Não, Paulo, estão pregando heresia lá em Éfeso. Não, deixa lá, ninguém pode julgar. Paulo, estão pregando heresia lá na Acaia. Não sei, ninguém pode julgar. Ainda bem que Paulo não era comum de nós. Porque o apóstolo Paulo, abre lá em 1 Timóteo capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo soube, meu irmão, enviou Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim: como te roguei. 1 Timóteo 1,3: quando te roguei, quando parti para Macedônia, que tu ficasses em Éfeso, para advertir que alguns que não ensinem outra doutrina. O que Paulo está dizendo? Ô Timóteo, eu te deixei lá em Éfeso, para você advertir aqueles camaradas lá, para eles não pregar outra doutrina. Aí esse mesmo Paulo escreve aqui para Tito agora, no capítulo 1, no versículo 10. Tito 1, verso 10. E Paulo diz: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Ainda bem que Paulo não era algum de nós. Não, pastor, não vou julgar. Paulo está dizendo: convém tapar a boca desses homens, porque eles estão pregando heresia, estão levando famílias inteiras para o inferno. Paulo falou isso. Paulo pregou isso, ele disse isso. Ele ensinou isso. E lá em 2 João, no versículo 8, aí pertinho de Apocalipse, 2 João 8, o apóstolo João diz assim: versículo 7, 2 João 7: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhem por vocês mesmos. Agora ele fala para a igreja: olhem por vocês mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o completo galardão. Paulo está dizendo: irmãos, tenham cuidado de vocês, da fé de vocês, da doutrina que vocês estão seguindo, para vocês não perderem o galardão, a salvação, a recompensa. No verso 9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Paulo está julgando? Está não. Ele está exortando, advertindo. Paulo está dizendo: olha, irmão, tem gente aí que está prevaricando e não está perseverando na doutrina de Deus. Então essas pessoas não têm Deus. Então, se Paulo disse isso, eu também posso dizer isso: Edir Macedo não tem Deus. Paulo falou? Ele não era melhor do que eu? Você acha que Paulo era melhor do que eu? Paulo era melhor do que tu, irmão? Paulo disse: quem se escandaliza que eu também não se escandalizo, quem fica fraco que eu também não fique fraco. Paulo era um homem fraco igual a nós, simples, imperfeito igual a nós. E Paulo está dizendo: quem prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Então qualquer um que esteja pregando um falso evangelho, nós podemos dizer, sem enviar para o inferno, mas dizer: você não tem Deus, porque você prevaricou e não está perseverando na doutrina de Cristo. E qualquer um de nós aqui, amado, qualquer um de vocês que não estiver perseverando na doutrina de Cristo, também não tem Deus. Paulo está dizendo isso. Aliás, João está dizendo isso. Não é só falso profeta não, para a igreja também. Está prevaricando, não está perseverando na doutrina de Cristo, então você também não tem Deus. O texto está falando. Pastor, que sermão duro. Não é duro o sermão, irmão. Duro foi o sermão de João Batista. Lá no Evangelho de Mateus, quando João Batista olha para aquele povo ali e diz: raça de cobras venenosa. Isso sim é duro. Duro foi o sermão de Jesus, lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus diz por 14 vezes aos escribas e fariseus: hipócritas, raça de cobras venenosas. Isso sim é duro. Duro é o sermão de Jesus lá em João capítulo 6, quando Jesus diz: vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Isso é um sermão duro.
O sermão que eu estou pregando não é duro. É um sermão para abrir teu olho, para você enxergar, meu irmão, que está cheio de heresias por aí. O espírito de Jezabel está operando nessa cidade de uma forma violenta. O espírito de Jezabel está operando nessa cidade de uma forma brutal. Uma das coisas que eu mais preguei aqui, tem crente aqui com 4 anos de igreja aqui. 4 anos de igreja aqui ou 5. Que eu mais prego aqui, que eu mais falei no passado. Igrejas que não pregam o evangelho, igreja que o culto é 2 horas de culto, é 1 hora de música, eu não vou chamar de louvor, porque para mim louvor é uma coisa. 1 hora de música, meia hora de testemunho, 10 minutos de pregação e mais meia hora de revelação. Crentes que não vão para a igreja pela palavra de Deus, vão para a igreja pelos revelamentos, pelas revelações. E eu já preguei muito isso aqui. E vira e mexe. Meu irmão, nós temos que ter cuidado com isso. Que nós não comecemos a nos tornar. Conversei com a irmã agora esses dias no telefone. E eu dizia para ela: temos cuidado para não nos tornar caçadores de revelamentos. Porque onde não prega a verdade, não pode ter revelação de Deus. Aí Deus está mostrando isso, mentira. É o diabo que está lhe mostrando, é o espírito imundo que está lhe mostrando. Por quê? Porque aqui não prega a verdade. Se não prega a verdade, então o Espírito Santo está operando. Então a revelação que você está tendo não é de Deus. E é de quem, pastor? É a mesma revelação que o espírita tem. É a mesma revelação que o Chico Xavier tinha. É a mesma revelação que a mulher que lê a mão tem. Que ela conta a tua vida inteira. Como é que ela sabe? O demônio que está ao teu derredor, ele conhece a tua vida e fala tudo para ela, e tu pensa que é Deus que está revelando. O mesmo demônio que está agindo lá dentro da Universal, na vida do coitado daqueles pastores, que está ali profetizando e revelando o oculto e o escondido, é os demônios que andam rodeando a tua vida, porque lá não tem a verdade, então não pode ter revelação de Deus. Pastor, não pode dizer nome, eu não posso dizer nome na rádio, aqui eu posso dizer o nome de quem quiser, desses falsos profetas. Eu não vou ver esses camaradas, meu irmão, matando as ovelhas e ficar calado não. Tem que dizer o nome mesmo, tem que botar o nome deles num pedaço de papel e pregar em todo posto no meio da rua. Esse aqui é um falso profeta. Tem que botar a foto do Valdemiro, tem que botar a foto do Edir Macedo, tem que botar a foto do R.R. Soares, tem que botar a foto do Agenor Duque, tem que botar a foto do Bispo Palhano, tem que botar a foto desses falsos profetas todos. Tem que botar a foto e escrever lá em cima: esse aqui é um falso profeta, e está aí, pronto. E leva para a justiça para provar. Rapaz, você está caluniando assim, como é que eu estou caluniando ele? Está dizendo que ele é um falso profeta? Eu digo, não é? Onde é que na Constituição brasileira diz que ele não é um falso profeta? Não tem, pois aqui na Bíblia tem e mostra. Abra aí, seu juiz, seu doutor, seu advogado, seu promotor, abra a sua Bíblia aí e veja se a Bíblia não está provando que esses homens são falsos profetas. E como é que você diz isso? Porque no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel e também no Novo Testamento a Bíblia diz que os falsos profetas só pregam aquilo que o povo gosta de ouvir. Massageia o ego do povo, prometendo vitórias, conquistas, riquezas, bênçãos e mais bênçãos terrenas, fazendo o povo perder a visão do reino e ter uma visão terrena. São falsos profetas. Falsos profetas porque eles dizem: deixa eu profetizar sobre a sua vida, e essa palavra não existe na Bíblia. Nunca um profeta chegou e disse: vem cá, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Nunca o profeta falou isso. Porque a profecia, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, ela não é produzida pela vontade do homem, ela é uma revelação que vem do Espírito Santo de Deus. Então eu não posso dizer: deixa eu profetizar sobre a sua vida. Eu não posso dizer isso. Isso é ação de falso profeta. Eu posso ministrar sobre a sua vida, eu posso orar sobre você, mas eu dizer: eu vou profetizar sobre a sua vida, isso é ação de falso profeta. São falsos profetas porque estão trazendo a lei para dentro da graça.
E já que eles estão trazendo a lei para dentro da graça, estão fazendo o povo cair da graça, porque todo aquele que é justificado pela lei, da graça caiu e está coberto de maldição. Estão roubando a salvação da igreja, e a igreja não está percebendo isso. Um monte de gente bonita, cheirosa, bem vestida, com Bíblia embaixo da mão, caminhando para o inferno, para passar a eternidade inteira lá, porque estão seguindo a doutrina de Jezabel. E Paulo disse: cala a boca desses homens, Tito. Tito, nós temos que calar a boca desses homens. Estão pregando heresia, estão levando famílias inteiras para o inferno. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Segunda Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios? Coríntios, eu estou preocupado com vocês, porque o diabo enganou a Eva lá no paraíso. Eu estou com medo de vocês serem enganados também, e vocês se apartar da simplicidade que há em Cristo. Por quê? Verso 4: porque se alguém for pregar a vocês outro Jesus, que nós não temos pregado, eu vou lhe dizer, meu irmão, o Jesus que estão pregando hoje não é o Jesus que os apóstolos pregaram. E Paulo advertiu: se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, e Paulo já estava dizendo isso. Se vocês receberam outro Espírito que nós não recebemos, ou um outro Evangelho que não abraçaste, com razão vocês vão sofrer, vocês vão ser condenados. Então Paulo está mostrando a preocupação de quê, irmão? Olha as cartas de Paulo e você vai ver que em quase todas elas, Paulo está advertindo a igreja para ter cuidado contra o espírito dos falsos profetas. O próprio apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, vai lá, 1 Pedro, capítulo 2, ele diz no verso 1: Pedro 2, verso 1, 2 Pedro, perdão, 2 Pedro 2, verso 1 diz: e também houve entre o povo falso profeta, como também entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias. A heresia que eles pregam é encoberta, é atrás da Bíblia, escondida na Bíblia. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. Perdição quer dizer que condena. E negarão o Senhor que os resgatou. Quer dizer, eles falam em nome de Jesus, negando o próprio Jesus quando nega a palavra dele. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas, e sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Que o apóstolo Pedro está dizendo: igreja, vocês tenham cuidado, porque no meio de vocês vão entrar falsos mestres, que vão pregar heresias. Só que a heresia que eles vão pregar é bonitinho, é carinhosa, é escondida de trás da palavra. E como é que eles conseguem fazer isso, pastor? Lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou, levou Jesus ao pináculo do templo e disse a Jesus: Jesus, pula daí abaixo, porque está escrito. Isso era o diabo falando: porque está escrito, aos teus anjos darás a teu respeito, e não tropeçarão, para que ele te sustente nas tuas mãos. O diabo usou um texto da Bíblia e deu a ele um sentido que ele não tem. Ele leu com fidelidade, ele leu com ponto e vírgula, exatamente como o texto diz. Mas quando ele foi explicar, ele induziu da forma errada. Ele tirou a genuinidade do texto. E aqui voltando para 2 Pedro, Pedro estava dizendo: irmãos, vocês tenham cuidado, porque vai entrar no meio de vocês falsos mestres, assim como no passado também teve falsos profetas. Eu olho para Jesus em Mateus 24, e Jesus disse: surgirão muitos falsos profetas. Eu olho para Jesus em Mateus capítulo 7, e Jesus disse: cautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
Eles todos estão advertindo profeticamente, pelo mesmo Espírito, que esses homens iam entrar dentro da igreja, vestido de ovelhas, ou seja, parecido com um de nós, parentando um de nós, mas falava como dragão, ou o coração está cheio de iniquidade, o coração é de um lobo devorador, e pregando falsas doutrinas. Eles advertiram isso. E nós estamos vivendo esse tempo, o espírito de Jezabel está operando novamente dentro da igreja, e nós estamos de braço cruzado, calado, irmãos, deixando o povo ser enganado, porque queremos ser legais, deixando o povo ser enganado, porque não queremos magoar ninguém, ferir ninguém. Opa, isso aqui eu não posso dizer, porque o dízimo do irmão é grande, não, o irmão não vem mais congregar. Opa, isso aqui eu não posso falar, porque tem muita gente na igreja, e se eu falar isso aqui, os jovens não vão gostar, e não vai mais vir para a igreja. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, que a verdade de Deus, ela é uma peneira. Lá em João capítulo 6, Jesus trouxe um sermão tão duro, que foi embora quase todo mundo, e ficou apenas os 12, mais algumas poucas pessoas. E Jesus voltou-se para eles e perguntou: se vocês quiserem ir, podem ir, acompanhe os que estão indo embora. E Pedro disse: Senhor, nós não podemos ir, porque contigo estão as palavras da vida eterna. Jesus não estava à procura de multidões, Jesus estava apenas à procura das ovelhas escolhidas dele, meu irmão. Mas se alguns desistem por não querer seguir a verdade, nós podemos fazer apenas como Jesus fez: lamentar, porque a pregação nós não podemos mudar para agradar. Nós viemos na verdade, estamos na verdade e vamos permanecer nela até o final, até a volta de Cristo. Se a multidão for embora e ficar só os 12, nós vamos continuar na verdade, esperando o arrebatamento da igreja. Nós não podemos sair da verdade e brigar por números, brigar por dinheiro, brigar por multidões. A nossa luta é por algo muito maior. O que, pastor? O reino dos céus. Jesus disse: insista, porfie, lute, peleje por entrar no reino de Deus, por entrar pela porta estreita. Então nós não podemos baixar a guarda diante dessa apostasia que está aí, meu irmão, que está vindo como um rolo compressor. Não podemos baixar a guarda. Nós vimos João dizendo que ele por avareza vão fazer de nós negócio. Se você consegue enxergar pelo menos um pouquinho, você vai ver que isso já acontecendo faz tempo. Nós viramos um negócio na mão desses homens. O mercado evangélico movimenta 4 milhões, agora eu perdi aqui o número, mas eu sei que por ano são bilhões e bilhões. Vou pegar o número de novo, refrescar a memória e eu trago para vocês de novo. O maior comércio hoje chama-se o mercado evangélico. Por quê? Porque é o mercado da exploração da fé. Eles dizem que as pessoas têm que ter fé para vencer, para crescer. E as pessoas dizem: eu tenho fé, e agora manifesta a sua fé. Bote aqui o seu dinheiro, dê aqui tudo que você tem. E as pessoas já receberam aquela palavra, foram impactadas, e elas vão lá e depositam o seu dinheiro. Então, queridos, nós vimos aqui o apóstolo Paulo advertindo: pastor, e por que é que não pode misturar a mensagem? Está chovendo, tá? Por que não pode? Porque a Bíblia diz que quando se mistura a palavra, quando se distorce o Evangelho, as ovelhas de Cristo são enganadas. Volta lá para Apocalipse 2, onde nós começamos a pregação. Quando o espírito de Jezabel, quando nós permitimos o espírito de Jezabel pregar em cima do púlpito, nós estamos abrindo brecha para que as ovelhas sejam enganadas. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, me parece que a coisa mais fácil de se manipular é a mente humana. As pessoas acabam criando um carinho, um amor, um respeito tão grande pela liderança, tem que ter, lógico. Só que isso não pode ultrapassar a doutrina bíblica. Você deve ter um carinho, um amor e respeito pela liderança, sim, mas até enquanto eles perseveram pela doutrina bíblica. Se eles não perseveram mais pela doutrina bíblica, você não merece mais o seu carinho e o seu amor, da forma como você tem amado.
As pessoas acabam simpatizando tanto com as figuras, com os homens. O carinho é tão grande que se de repente o homem mudar a pregação e começar a pregar heresia, todo mundo fica ali meio no começo me achando ruim, mas depois se acostuma. E pronto, não, tá bom aqui, eu gosto do meu pastor. Ele mudou a pregação um pouquinho, mas é bom aqui, eu gosto dessa igreja, eu nasci aqui, eu me converti aqui, é aqui mesmo que eu vou ficar. Pois esses estão sendo o alvo do espírito de Jezabel. O Senhor Jesus falou para João na ilha de Patmos, lá no livro do Apocalipse, que o povo dele, servos dele, estão sendo enganados. É por isso, amado, nós não podemos deixar Jezabel pregar no púlpito dessa igreja, amém? É por isso que nós não podemos aceitar ou tolerar, eles vão continuar, mas não podemos tolerar esses falsos profetas pregando nas rádios, esse espírito de Jezabel pregando na televisão. Eles vão continuar, mas nós não vamos tolerar. Estão pregando, mas nós não estamos satisfeitos, nós estamos chateados, é falsa doutrina, está enganando o povo, nós não estamos satisfeitos com isso. Se dependesse de nós ia lá e tomar o microfone deles, tirava eles de lá. É isso. Lobo disfarçado de ovelha. Irmã Mazé sofreu 20 anos lá dentro da Universal, 20 anos. Recebemos aqui sexta-feira 3 obreiros da Universal. Um era obreiro há 20 anos, não era crente não, obreiro há 20 anos. O outro era obreiro há 25 anos, o outro era obreiro há 30 anos. Estava aqui. Disseram, pastor, nós estamos nos reunindo nós três, ouvindo suas pregações, temos estudado, a gente já vinha conhecendo a verdade. Só que a gente estava procurando uma igreja que pregasse a verdade. E ouvimos a sua pregação, já que você saiu da rádio, nós estamos lá na internet, ouvindo, estamos estudando, e estamos tendo cada vez mais a convicção. E eles disseram uma coisa, que eu vou ter... Então, amados, o que nós estamos vendo aqui? Verso 21. O Senhor está dizendo o quê? Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Por que que Deus... O pessoal, pastor, por que que Deus não derruba um raio lá na cabeça daquele São Francisco, lá no Canidé? Eu digo, ora, se Deus vai derrubar para quê, irmão? Se aquilo ali vai servir de testemunho contra eles no dia do juízo, e Deus vai derrubar? Deixa eu derrubar na hora certa. Deixa lá o bichinho em pé, bonitinho, guardado, que é para servir de testemunho contra eles. Pastor, por que que Deus não acaba logo com esses falsos profetas? Para quê? Se é por intermédio deles que Deus está separando o povo fiel que crê na palavra. Se é pela pregação dos falsos profetas que Deus está separando o povo que crê na sua verdadeira mensagem. Mas Deus está dizendo aqui no verso 21, estou dando tempo a eles para se arrepender da sua prostituição. Mas eles não se arrependeram. Não se arrepende, irmão. Não se arrepende. Eles estão cegos. Sabe foi que um pastor falou para mim agora esses dias aqui? O pastor falou para mim agora esses dias que tem um pastor aqui de Fortaleza que no ano de 2004, ele estava com 2 Land Rover, uma Hilux e fora os outros carros que ele tem. E isso o pastor lá, daí passou 4 anos com ele e falou para mim agora isso. Está com 1 mês que esse pastor saiu da igreja dele. 2 Land Rover, uma Hilux e outros carros. Pastor, mas é porque ele é um empresário. Nada, meu irmão, ele começou o ministério dele andando de bicicleta. E o ministério dele cresceu e ele ficou milionário. Mas deve ter ganhado na Mega Sena, no dia da igreja não é. Claro que o obreiro, ele é digno de receber o salário dele para sustentar a família dele. Mas para comprar 2 Land Rover e uma Hilux, meu irmão. E mais, o irmão falou também que ele construiu foi uma mansão. Disse até o bairro, mas eu esqueci. Construiu uma mansão, 2 Land Rover, uma Hilux. É bom ser pastor, né, irmão? Você quer ser pastor, quer, irmão? Desses aí não, né, irmão? Deus me livre na hora dessa, né? Mas o que acontece? O povo liga para a rádio desse homem, que ele tem uma rádio aí, e o povo diz, pastor, o senhor é um homem de Deus, o senhor é um profeta. Um profeta, um homem de Deus, ele é um mercenário, ele é um explorador,
Ele promete prosperidade para as ovelhas dele, só quem está prosperando é ele, com o dinheiro das ovelhas. E a ovelha não está prosperando coisa nenhuma. Ele está usufruindo ilicitamente do dinheiro da igreja. Pastor nenhum, meu irmão, tem o direito de botar a mão no dinheiro da igreja e pegar quanto ele quer. Pastor nenhum tem direito disso. O pastor, para receber o seu salário, ele se reúne com o presbitério da igreja, e ali o presbitério estabelece: pastor, o senhor vai receber tanto de salário, pronto. É assim. E o dinheiro vai da tesouraria e passa para a conta do pastor, para a mão do pastor. Não é o pastor pegando quanto ele quer, e ninguém sabe quanto. Ninguém sabe. E isso não foi resolvido em reunião nem nada. Está errado. Isso é usufruir ilicitamente do dinheiro da igreja. Mas eles são chamados de homens de Deus e de profeta. E Deus está dizendo o que aqui? Estou dando o tempo a eles para eles se arrepender. Mas eles não estão se arrependendo. Vão se arrepender de quê? Se está bom demais. Se quanto mais eles pegam o dinheiro do povo, mais eles estão bem. Está tudo bem com eles. O ministério deles cresce cada vez mais. Eles cada vez mais ganham mais dinheiro. Cada vez mais o povo elogia eles. Cada vez mais o povo aplaude eles. Cada vez mais o povo vem de longe para a igreja deles. Eles vão se arrepender de quê? Está tudo bem para eles. Se arrepender porque Deus está dizendo que eles estão em pecado. Agora olha o detalhe, não é só eles não. Verso 22: eis que eu porei numa cama, e sobre, eis que eu a porei numa cama. Deus está dizendo que vai botar o espírito de Jezabel, os falsos pregadores, numa cama. E sobre os que adulteram com ele virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. O que é que Deus está dizendo? Eu vou colocar esses falsos profetas numa cama, e os que estão adulterando com eles, eu vou enviar grande tribulação. Quem é que estava adulterando com eles? O povo que estava crendo na doutrina dele. E quem é que estava crendo na doutrina deles? Os servos de Deus enganados. É sério ou não é? Servo de Deus, enganado, agora está adulterando junto com os falsos profetas, e Deus está dizendo que vai mandar a grande tribulação, vocês não se arrependerem. Servir a Deus, irmão, não é apenas estar na igreja, é servir, é viver o evangelho, é crer no evangelho, é obedecer o evangelho, é amar o evangelho, é defender o evangelho. Isso é servir a Deus. Tem gente que acha que servir a Deus, não, estou dando meu dízimo, eu estou servindo a Deus. Está servindo a Deus coisa nenhuma. Obedeça o evangelho, viva o evangelho, sirva o evangelho, ame o evangelho, lute pelo evangelho, pregue o evangelho, aí você vai estar servindo a Deus. Se santifique, se separe, seja fiel, obediente, temente a Deus, justo, sincero, verdadeiro, honesto, aí você vai estar servindo a Deus. E ele diz no verso 13: e ferirei de morte os seus filhos. Meu Deus, essa morte que ele fala aqui, irmão, pode ser traduzido por pestilência, ou pode ser também a morte eterna. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um conforme as suas obras. Se você tem obra boa, Deus vai te retribuir com coisas boas no reino de Deus. Mas se as tuas obras são erradas, são más, são de falsa doutrina, Deus vai te ferir de morte para te levar para o inferno. Agora ele diz: vai ferir de morte a quem? Os seus filhos. Lá atrás ele fala, presta atenção, duas coisas para a gente entender aqui. Lá atrás ele fala dos servos dele que está sendo enganado. Eram pessoas que já tinham se convertido, mas agora estavam enganados, seguindo falsa doutrina. Agora ele fala dos filhos da Jezabel prostituta. Agora quando ele diz os filhos, já são outras pessoas diferentes. São quem? Aqueles que vieram para a igreja, alcançados por aquela pregação. Aqueles que, entre aspas, se converteram, foram gerados através daquela falsa doutrina. Esses são os filhos. Filho não é aquele que a gente gera. Então se ele diz aqui: ferirei de morte os seus filhos, aí eu quero te dizer uma coisa. A nação brasileira tem quase 50 milhões de evangélicos. E desses 50 milhões de evangélicos, a maioria esmagadora é convertida ao evangelho que o Silas Malafaia prega.
é convertida ao evangelho que o Morre Cerulo prega lá com Malafaia. É convertida ao evangelho que o Mike Murdock prega lá com Malafaia. A maioria desses 50 milhões de evangélicos é convertido na igreja do Valdemiro, na Mundial, na igreja mundial. A maioria desses evangélicos do Brasil são convertidos na igreja universal. E eu lhe pergunto, são filhos gerados em prostituição. Por quê, pastor? Porque foram gerados com falsas doutrinas. Foram gerados com heresia. Foram gerados, sim, vieram para a igreja, entre aspas, se converteram, mas ouvindo um evangelho errado, catequizados, doutrinados, ensinados de um evangelho errado, e agora esse evangelho errado para eles é o evangelho certo, e eles brigam com a faca e um revólver na mão, por aquilo que eles acreditam. Filhos gerados em prostituição, pessoas que estavam no mundo bebendo, se prostituindo, agora vieram para a Universal. Não uso mais droga, eu não minto mais, agora eu sou um grande empresário, agora eu tenho muito dinheiro. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aí? Está na Universal, está rico agora, ganha dinheiro. E a salvação, meu filho? E a vida eterna? E as verdadeiras riquezas, a verdadeira mansão celestial? O verdadeiro ouro eterno que Deus tem para dar para o homem? Não, isso eu vou receber também. Seguindo essa doutrina aí, você está enganado. Esse caminho vai levar para outro lugar. Está falando mal da minha religião? Não. Eu estou lhe alertando, estou colocando uma placa diante dos seus olhos. Está vendo? Deus está dizendo: eu vou ferir de morte os seus filhos. Quantas pessoas, irmão, foram gerados em heresias? Quantas pessoas, só aqui mesmo, nesse pouca gente que tem nesse ministério, quantas pessoas não chegaram aqui: pastor, trabalhei tantos anos em vão no ministério herege, e agora que Deus abriu meus olhos. Pastor, uma irmã aí, pastor, guardava o sábado, brigava com o pau na mão que tinha que guardar o sábado, mas quando eu ouvi aquela pregação do dízimo, não fala nem do sábado, mas a pregação do dízimo abriu meus olhos. Agora eu sei que o sábado eu não tenho que guardar, porque a lei se cumpriu em Cristo. Gerado em prostituição, gerado em heresia e falsa doutrina. Então ele está dizendo aqui: ferirei de morte os seus filhos. Nasceram em prostituição e continuam lá, perseverando lá, na heresia. O Senhor está dizendo que vai ferir de morte, para que nós saibamos que Ele é o Deus que sonda as mentes e os corações. Verso 24: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina, a doutrina do diabo lá que eles tinham, a todos que não têm essa doutrina, não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga eu não colocarei sobre vocês. Graças a Deus, amém. Jesus está falando para ti agora, igreja do Senhor. Jesus está dizendo para ti que não tem essa doutrina maldita. Jesus está dizendo para ti que talvez estava lá, mas foi resgatado, foi salvo, Deus abriu teus olhos. Jesus está dizendo para ti que sobre ti, que não tem essa doutrina, aquela doutrina que eles pregam, Ele não vai colocar mais nada, nenhuma carga em cima de tu. Não é bom isso? Isso é bom. Mas sobre eles Ele vai colocar. Ele já disse aqui: vai botar um de cama, vai ferir o osso de peste, vai ferir o osso de morte. Mas sobre nós não vai colocar nenhum fardo. Porém, Ele nos diz uma coisa, verso 25: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O que tendes, retende-o até que eu venha. E o que é que eles tinham? Lá no verso 19, volta lá para o verso 19, o que é que eles tinham? Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e as tuas últimas obras, que são maiores do que as primeiras. Pronto, era isso que a igreja tinha. E Deus estava dizendo: é vocês que têm o amor,
o serviço, estão trabalhando, que tem fé, persevera na sã doutrina, tem paciência para suportar o sofrimento sem se desviar. Vocês, que as tuas últimas obras estão aumentando, continua fazendo isso até que eu venha. Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? Não abandone a verdade, não saia da verdade. Pastores da Assembleia de Deus, vocês que me ouvem aí pela internet, pastores da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, de igrejas sérias, vocês que me ouvem aí em algum lugar, escutem. Não apostatem, não abandonem o evangelho genuíno que vocês receberam há 150 anos atrás, por crescimento. Não abandonem, porque vocês abandonaram. Pastores da Assembleia de Deus, presbiterianas, batistas, muitos de vocês abandonaram o verdadeiro evangelho, estão guerreando contra as igrejas hereges por números. Vocês pregavam santidade e hoje não pregam mais. Vocês pregavam contra os shows e hoje estão promovendo os shows. Vocês pregavam contra o comércio e hoje estão promovendo o comércio. Vocês pregavam contra a idolatria da igreja católica e hoje estão promovendo a idolatria na igreja de vocês. O Senhor está dizendo que é preciso guardar o que Ele lhe deu até o fim. Então, se Daniel Berg e Gunaving pregaram um evangelho santo e verdadeiro, voltem ao que eles pregaram. Se Jonathan Edwards, se John Wesley pregaram um evangelho verdadeiro e genuíno, então voltem ao que eles pregaram. Voltem às suas raízes. Voltem ao verdadeiro evangelho, à verdadeira doutrina. Voltem, porque o Senhor está dizendo: o que tem, retende-o até que eu venha. É triste ver essas igrejas hoje, igrejas que pregavam pela santidade, pela sã doutrina, pelo verdadeiro evangelho, abandonaram tudo, jogaram ao relento, agora para construir templos grandes, bonitos para aparecer, e agora para tentar atrair o povo de qualquer jeito. Quem está no Espírito sabe que isso foi uma profecia para eles, que eles vão ouvir, Deus vai fazer chegar até eles. Irmãos, o Senhor diz: o que tu tem, guarda até que eu venha. O diabo tentou muitas vezes, irmã Mazé. Ministério ali, eu, a Viviane, o Delzinho, nós três ali, a irmã Nilcileide orando. Senhor, nós queremos ganhar almas, queremos resgatar vidas, e ninguém vinha, ninguém aparecia. E o espírito da Jezabel chegava no meu ouvido e dizia: vai fazer campanha, vai entregar amuleto. Tu não fez isso lá no interior? Lembra não? A igreja que tu dirigiu lá, como cresceu rapidamente? Faz aqui que vai crescer também. E eu dizia: arreda-te, Satanás. Deus me entregou a verdade, abriu meus olhos, eu vou guardar ela até o fim. Nem que fique só eu e a minha família, mas o meu alvo é o céu, meu irmão. Meu alvo é o céu. Nem que fique só eu e a minha família. Mesmo que todos vocês resolvam: eu não vou mais para a igreja daquele pastor. Mesmo que o meu co-pastor Zezinho me abandone, mesmo que o meu presbítero Clésio me abandone, mesmo que meus obreiros me abandonem, eu vou ficar na verdade, porque eu estou esperando Cristo vir nas nuvens do céu buscar a sua igreja. Eu não vou perder o arrebatamento para lhe agradar não, meu irmão. Eu lhe amo, você é uma ovelha que Deus me confiou, eu oro por ti todo dia, mas eu não vou perder o arrebatamento para lhe agradar. Se una a essa doutrina, se una a essa palavra. Vamos guerrear junto por ela. Vamos sofrer, vamos perder o que nós temos que perder. Vamos até morrer se precisar, mas vamos para o céu em nome de Jesus. Guarda o que tu tem até que eu venha. O que é que você tem para guardar? Não é qualquer coisa não. Aquela igreja tinha a palavra, a doutrina, amor, trabalho, serviço, fé, perseverança. Não são todos que temos isso, irmão. Não me importo de ser um ministério pequeno e pobre. Sei que um dia eu vou pisar em ruas de ouro.
Sei que um dia eu vou ver o Senhor face a face. E vou ver aqueles homens que sofreram pelo Evangelho, que morreram pelo Evangelho. Mas se eu abandonar essa verdade, vai ser bom agora, é verdade. Eu vou dar um monte de envelope para vocês, vocês vão trazer um monte de dinheiro. Eu vou comprar uma Land Rover também. Vou fazer uma mansão e vocês vão estar tudo me aplaudindo. Oh, meu pastor. Mas eu vou gozar isso 50 anos, depois eu vou para o inferno. Eu não quero. Eu não quero. Verso 26. A pregação hoje está demorando mais que o normal. Na hora dessa eu já teria 20 minutos terminada a pregação. Mas em nome de Jesus, tenha paciência e receba, tá bom? Isso não é uma doutrina, é uma exortação de Deus para nós. Vamos ouvir, falta pouco. Já teve muitos aqui que não vê o culto na semana, né? O culto na semana é 1 hora e 10 de pregação. Pelo menos você escuta 2 horas de pregação. Já vale pelos 2 cultos da semana. E ele diz, verso 26: ao que vencer. A quem, irmão? Isso indica o quê? Que é uma guerra. Que você está no meio de uma guerra. Guerra por quê, pastor? Uma guerra para permanecer no Evangelho. Uma guerra para permanecer na verdade. E ele diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O que é que ele quer dizer com isso, meu irmão? Ele quer dizer que te darei poder sobre as nações. Ele está dizendo: se você vencer e guardar até o fim minhas obras, você vai reinar comigo. Eu vou te colocar do meu lado. Você vai reinar comigo com um corpo glorificado por milhões e trilhões e eternidade, meu irmão. Sem doença, sem morte, sem dor, sem problema. Reinar com o Senhor, dominar com o Senhor. Essa é a nossa herança. O Senhor vai criar um novo céu, nova terra. A terra vai deixar de existir como ela é, mas vai ser uma terra nova. A capital do reino vai descer para cá, Nova Jerusalém. Deus vai dividir as nações, não sei como. O povo de Deus vai reinar. E nós vamos ter acesso à cidade celestial. Na hora que nós quiser, a Bíblia diz que as portas lá não se fecham nem de dia nem de noite. Nós vamos entrar e sair a qualquer momento. Só que nós não vamos cansar da caminhada. Se a gente quiser ir voando, a gente vai. Porque nós vamos estar vivendo um tempo novo. Mas ele diz que isso é para quem vencer. Verso 27: com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, que você tome esta palavra que foi pregada hoje e receba esta palavra como uma pregação profética para a igreja do Brasil e como uma exortação para a sua vida, porque dias de dores virão sobre a igreja do Brasil. Dias de gemido, de lamúrias e lamentações virão sobre a igreja do Brasil. Dias de terror e de sofrimento virão sobre essa nação. Que nós possamos nos preparar. Sexta-feira nós falamos sobre os sinais da volta de Cristo. Hoje de manhã nós falamos sobre o sinal da volta de Cristo. Domingo que vem de manhã nós vamos falar de novo sobre o sinal da volta de Cristo. O arrebatamento está às portas. Cristo está voltando. O anticristo está quase emergindo. E a igreja tem que se preparar para o maior momento de tribulação que a igreja já viveu. Porque nós vamos sim ver o princípio do reinado do anticristo. E a grande perseguição da unificação da moeda, que é o selo da besta, vai ser a perseguição para a igreja. E se nós não nos prepararmos agora em oração e em busca a Deus, nós não estaremos prontos para passar por essas provas. E nós negaremos Jesus facilmente, porque nós teremos uma faca na garganta ou um fuzil apontado para a nossa cabeça. Sim. E nem todos vão querer ter os seus miolos estourados. Mas pelo nome de Cristo, aqueles que estiverem preparados,
esses vão, porque sabe que o seu corpo não vale nada. Jesus vai te dar um corpo novo. Então, amado, o espírito de Jezabel está operando, está atuando. Ele pode até passar em frente a essa igreja, mas entrar aqui em nome de Jesus está repreendido.